Tá maluco? Finalmente, eu não tô nem acreditando que estamos aqui no primeiro episódio do Finance Talks. Cara, foram quase 2 meses aí de trabalho duro, a gente bolando um produto muito legal e saiu uma coisa incrível do FMG Finance Club. É para toda a comunidade, o Finance Talks vai estar disponível em diversas plataformas e o melhor de tudo é que você que está aí nos ouvindo vai ajudar a gente nessa caminhada. Então, vamos conversar bastante, trocar muita ideia para bolar novos episódios e trazer sempre um conteúdo interessante para todo mundo. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Arthur Horta. Eu sou aluno de jornalismo lá da Universidade Federal de Minas Gerais e eu também sou um membro do Finance. Fui parar lá no meio daqueles malucos e agora estou aqui para apresentar esse podcast maravilhoso. E vocês não sabem o quanto eu fico honrado de estar aqui, porque é um projeto que tem tudo a ver comigo. Eu recebi esse convite do pessoal e foi assim, fiquei muito alegre mesmo, porque eu quero trabalhar na área de mercado, faço um curso que geralmente as pessoas pouco se interessam, assim, então são várias portas abertas aí que o Finance está me proporcionando. Então, já queria fazer logo de cara uns agradecimentos especiais aqui. Diogo e Irene, vocês eu vou agradecer primeiro porque vocês são meus chefes, eu não quero ter problema nenhum. Parabéns aí pela gestão no Finance, espero que com os projetos que vocês estão encabeçando aí a gente possa crescer demais. Eu vou agradecer também o Gabriel Passos, membro do Finance, que teve a ideia do podcast. Gabriel, sem você, cara, a gente não teria nem dado o primeiro passo. Você vai participar nos episódios aqui com a gente sempre. E, cara, muito obrigado por ter tido essa ideia, compartilhado e ajudado a tirar do papel. É muito legal que isso tenha vindo de você e, sem dúvida, sua participação vai deixar tudo ainda mais interessante para o público. Vou agradecer também ao Gabriel Castellan, ele que entende tudo de commodities, inclusive vai ter mais episódios com ele por aqui. E, por último e não menos importante, o nosso marqueteiro Augusto Scacciotti, mais conhecido como Augusto Bicheiro, o cara que domina todo o jogo do bicho lá no sul de Minas. Ele que tá lá no Instagram, enche bastante o saco dele lá no @UFMG Finance Club. Manda mesmo, porque ele tá precisando trabalhar, viu? Ficar só no jogo do bicho não tá dando não, Augusto. Mas brincadeiras à parte, cara, seu trabalho tá incrível, 100% disponível aí, sempre que o Finance precisa, mandando bem demais. Essa então é a equipe que está por trás do Finance Talks. Muito obrigado a todos vocês. Agora, para você que está ouvindo, vou contar um pouquinho do que a gente vai ter por aqui. Simplesmente tudo de economia, finanças e investimentos. Além de sugestões que vocês derem, nós vamos tentar conversar com gestores, traders, analistas, profissionais, com vivência de mercado. E claro, lá na Liga a gente produz muito conhecimento, escrevemos artigos todos os meses. E a gente vai trazer algumas coisas aqui para vocês, seja de derivativos, de valuation, macroeconomia, para a gente poder desvendar o que está por trás desse universo do mercado financeiro. A gente tem vários membros que são espetaculares nas análises, os caras com muito conhecimento técnico, e a gente vai trazer também para poder, às vezes, comentar sobre um tópico, um assunto que esteja em alta no mercado e ajudar todo mundo aí. A gente vai construir esse projeto junto com o público, para que tudo fique mais democrático, mais acessível, mas acima de tudo, um conteúdo de qualidade para todo mundo que gosta de investimentos. E aproveitando que eu falei de investimentos, eu vou fazer um disclaimer aqui, tá? Olha, mesmo que nosso convidado seja analista de valores mobiliários, nada do que você ouvir aqui configura recomendação de investimento, tá? Por favor, quem aperta o gatilho é você. A gente não está aqui para recomendar nada, a gente está aqui para dar opiniões pessoais do que cada um pensa sobre determinado cenário. Você tem que ter autonomia para fazer sua própria análise, buscar novas fontes, pesquisar bastante. Isso aí é responsabilidade de cada um. Se você quiser uma recomendação de investimento, eu vou indicar que você procure uma casa de research, porque eles têm os analistas deles certificados que podem dar recomendações. Nada que você ouvir nesse podcast, eu insisto, é uma recomendação de investimento.
Feito o disclaimer, eu acho que a gente já pode agora ir para o nosso episódio, né? Vamos lá então, chega de papo porque a conversa é longa. Eu queria apresentar nossos convidados. César Lobo, estagiário da Gauss Capital, uma gestora com mais de 1,5 bilhão em ativos sobre gestão. Isso mesmo, uma gestora bilionária. Queria apresentar também a Marina Perrupato, que está fazendo simplesmente o melhor mestrado de economia do país lá na PUC-Rio. O melhor, top 1. E por último e não menos importante, Tid Ferrão, head de renda fixa, big boss mesmo de renda fixa da Riva Investimentos aqui de BH. E agora você deve estar pensando, o que esse pessoal tem em comum? Bom, eles três participaram da fundação do FMG Finance Club. Os três são cofundadores e eles vão contar para nós agora como é que foi essa criação, como é que foi esse início de tudo. Então eu dedico esse episódio especialmente para você que já passou pelo Finance, você que está no Finance e você que quer entrar no Finance, você tem que ouvir o podcast, é sua obrigação. Inclusive o primeiro episódio para saber aonde é que você está amarrando sua égua, tá bom? Então, se em algum momento da sua vida você pensou em entrar para uma gestora bilionária, pensou em ser o big boss da renda fixa, pensou em estar lá no melhor mestrado de economia do país, pode ser que o Finance seja uma boa, né? Mas agora, sem mais delongas, cara, eu fico até emocionado de falar isso, então vai lá. Roda a vinheta! I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no janeiro 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só é uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Cara, que orgulho dessa vinheta. É sem dúvida a melhor vinheta de todos os tempos. Só fera que tá aí, hein? Se você conseguiu identificar todo mundo que tá na nossa vinheta, manda lá no Instagram. Quero ver, ficou o desafio aí pro pessoal que tá ouvindo. Quem são todos esses aí que fazem parte dessa composição dos deuses, que é a vinheta do Finance Talks? Que é isso? Mas agora, vamos falar com nossos convidados. Que prazer receber vocês três aqui hoje. Eu começo com o César. E aí, meu camarada, como é que você tá? Oi, Arthur, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal. Não sei quando vocês vão assistir, escutar. É um super prazer estar aqui podendo falar do Finance, que foi um projeto super legal que a gente tocou na graduação. Acho que vai ser super legal esse episódio aí, vamos conversar assim. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, foi um projeto que a gente tocou com muito carinho e quando a gente olha, vê que está crescendo bastante, está fazendo uma marca cada vez maior e mais importante na UFMG, a gente fica muito feliz de poder ter sido ali uma das pessoas que, junto com o Tid e com a Marina, começou o projeto. E aí, Tid, me fala, como é que você tá, beleza? Fala, Arthur, tudo bem? Oi, pessoal, César, Marina, também, quem está escutando a gente. Cara, tô ótimo. A gente está aqui em um domingo de manhã, para quem tá escutando aqui. Mas, cara, super prazer também estar aqui para poder contar um pouco de como foi essa origem do Finance, né? E como que a gente chegou nesse estágio atual que eu, assim, nem no meu melhor sonho eu podia imaginar, né, que a gente teria esse alcance hoje. E vamos lá, vamos contar um pouquinho aí do que foi essa trajetória aí. E aí, Marina, me fala aí, como é que você tá? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer por terem me chamado. Acho que a ideia do podcast foi sensacional, então parabéns aos envolvidos. Acho que é mais uma iniciativa boa, de gente boa dentro do Finance, para aumentar ainda mais o alcance que a gente tem dentro e fora da UFMG. Bom, então vamos lá, né? Vamos bater o papo aqui. César, me conta, como é que foi essa ideia de criar o Finance? Me conta qual curso você estava fazendo na graduação e o que você percebeu, qual foi o seu gatilho assim, para falar, a gente vai criar a liga? Tá, vamos lá. Eu comecei fazendo curso de engenharia civil na UFMG
E logo no início do curso acredito que todas as engenharias na FMG têm aquelas matérias de introdução à engenharia civil ou de produção, ou elétrica, enfim, que seja. E aí você faz umas matérias com os professores, você conversa com pessoas ali, teoricamente, notáveis da engenharia, e desde o início eu notei que, pelo menos na engenharia civil, as pessoas que conversavam com a gente, elas não estavam muito empolgadas, muito engajadas com o que estavam fazendo ali. Eles pareciam estar um pouco, não sei, talvez distantes, enfim. Então eu falei assim, putz, se os caras sênior não estão empolgados com o que estão fazendo no dia a dia, que eu, um júnior aqui, que estou entrando na profissão, estou caçando. E meu pai, ele é médico, só que ele fez um MBA em finanças. E quando eu era menor, ele sempre me falava de mercado financeiro e tudo mais. E meio que quando eu estava na engenharia, no início ali do curso, nos primeiros meses, essa luz de procurar uma carreira no mercado me acendeu, assim, na cabeça. E aí, procurando um pouco mais de informações sobre o mercado financeiro no Brasil, eu acabei caindo no site da Fundação Estudar, né? A Fundação Estudar, para quem não conhece, é um projeto muito legal, tocado pelo pessoal da 3G Capital, né? O Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sucupira. E a Fundação Estudar, ela tem basicamente, até naquele momento, tinha 2 braços, né? Um era o Estudar Fora, que é para o pessoal fazer graduação no exterior, etc., e um outro braço que chama Na Prática, né? Até hoje existe o site, acho que é super legal, quem tiver interesse, ir lá e olhar. E naquele momento, 2015, ali Na Prática, ele tinha um projeto muito legal de direcionamento de carreiras. E tinham vários programas, né? Tinha para quem era interessado em mercado financeiro, em consultoria, carreira de empreendedorismo em empresas, etc. E putz, eu falei assim, poxa, deixa eu ler mais sobre esses textos de mercado financeiro e tal. E eu li, o conteúdo era muito legal. De novo, eu reitero, acho que super legal o pessoal entrar no site para ver, tem textos bastante antigos. Acho que essa onda de mercado financeiro no Brasil meio que começou por grande influência da Fundação Estudar Na Prática. Então, eles tinham um programa presencial chamado Imersão Mercado Financeiro. E aí, eu, novo na época, falei assim, putz, vou fazer isso aqui. Então, eu fiz o processo seletivo lá, era um processo seletivo relativamente tranquilo, uma prova de lógica de boa. Aí você tinha que fazer um vídeo pitch explicando por que você deveria ser selecionado. Até hoje eu tenho o vídeo do meu pitch. Às vezes eu vejo e falo assim, gente, que negócio legal, poder olhar para trás e ver isso. Mas, enfim, aí fui selecionado e era basicamente um programa presencial. Foi lá na FGV em São Paulo. Foram 3 dias. Na parte da manhã, a gente conversava com pessoas de diversas áreas de mercado. Então, veio gente, eu me lembro muito bem, gente do IB, do Goldman Sachs, da parte de Sales and Trading do BofA, do Equity Research do JP Morgan. Foi super legal. Me identifiquei bastante com aquilo. Um ambiente, os caras, eles pareciam gostarem muito do que faziam, super engajados com a construção da carreira deles. E o que era super legal também era que na parte da tarde a gente ia visitar as empresas. Então, eu particularmente visitei uma boutique grande de M&A chamada Stater e no dia seguinte eu visitei o BTG. Então, saí de lá super motivado a seguir carreira no mercado. E a galera da Estudar, eles sempre tiveram nessa pegada de você fazer alguma coisa pela sociedade, pela sua comunidade e tal. E aí eu pensei assim, poxa, na UFMG é uma puta faculdade, muito boa, tem muitos alunos, não é possível que eu não vou conseguir fazer um grupo juntar um grupo de pessoas aqui interessadas em mercado para estudar, participar de challenges. Naquela época os challenges estavam começando no Brasil. Eu me lembro muito bem que o primeiro challenge da Constellation foi sobre links, só que eu não consegui participar porque não tinha gente, não conhecia gente. Então a ideia da Liga foi essa, foi juntar um grupo de pessoas interessadas no mercado, que gostavam, que queriam seguir carreira, que às vezes já tinham conhecimento inicial, mas que queriam se aprofundar. Foi assim que começou a ideia do FMG Finance Club. Agora eu passo a bola para o Tidão para ele falar também, que foi super importante. Vamos lá, pessoal. Bom, então, assim, eu vim de uma área que não é tão óbvia, né? Eu fiz Direito na Federal,
Então, por livre e espontânea pressão familiar, acaba que minha família toda é de funcionários públicos, em boa parte, né? Então, isso é algo que no Brasil, né, era muito... Eu acho que ainda é, né gente? Se você vai fazer concurso, em tese o curso mais indicado seria Direito, te abre um leque muito grande, e eu fui fazer Direito. Mas assim, eu sempre tive um hobby, né, com o mercado financeiro, com investimentos, desde o ensino médio ali. Eu sou formado aqui também no Magro, né, aqui em BH pelo ensino médio, e eu sempre tinha um hobby. Eu entrava naqueles simuladores da Folha, tinham também na época blogs menores, né, assim, Pequeno Investidor, etc. E eu ia lendo aquilo ali ao longo do dia, e era algo que não me cansava. Eu ia lendo. Até que um dia, né, eu tive contato também, e eu acho que o César, ele foi muito preciso nesse ponto, né, que essa expansão do mercado financeiro aqui no Brasil entre os jovens, acho que tem muito a ver, passa muito pela Fundação Estudar, né? Então, ali por volta, quando eu estava no 7º ou no 8º período, eu também tive acesso, né, a essa questão da Fundação Estudar, conheci ali na época o que era o Imersão na Prática, né? E fui ali para o Rio de Janeiro, em uma estrutura muito similar ao que o César falou. Foram ali 3 a 4 dias bem intensos, né? A gente acaba visitando algumas instituições que estavam ali no Rio de Janeiro, algumas assets, e tendo também contato com alguns profissionais júniores e sêniores, né? Então isso foi muito importante, porque você via as duas pontas e de várias áreas. Eu lembro que a gente teve um papo muito legal com desde da turma ali, né, de asset mesmo, né, até indo ali para a turma de Private Equity e até algumas pessoas que estavam com o Wealth, né, que gerem algumas fortunas ali no Rio de Janeiro. Então, cara, foi um papo muito legal em que, assim, de fato, eu vi que, cara, eu quero atuar nisso, né, eu quero mexer com isso, mesmo fazendo direito ali, eu tive que formar, né, acabou que minha mãe... assim, o sonho dela, né? Minha mãe é do interior, gente. Então, o sonho dela era ver um filho que ou se formasse ou em Direito, ou em Engenharia, ou em Medicina, né? E, na Federal, né? Então, acabei formando em Direito, mas quando eu voltei do Rio, né? E eu fiz, assim, essa imersão com o Thiago, né? Que foi também um dos caras que estavam ali no começo do Fires. Quando a gente voltou do Rio, a gente tinha muito claro, né? Falou assim, a gente quer mexer com isso mesmo, então vamos ver o que a gente precisa fazer, né? O que a gente pode fazer para redirecionar essa nossa carreira. E o Thiago também fazia direito, ele era da minha sala, inclusive, né? E, bom, quando a gente voltou, né, um dos pontos que a gente olhou ali com muito carinho foi, cara, a gente está fazendo direito, né? A gente vai formar o 8º período. Se eu não formasse, minha mãe ia me matar, né? Mas, você ficou 4 anos ali no direito para não formar, então isso seria muito, muito difícil. E aí, o que a gente viu que dava para fazer, além de, né, claro, estudar por fora, etc., era assim, a gente ver se tinha alguma liga, né, de mercado financeiro aqui na Federal. Era ainda algum movimento muito incipiente em São Paulo, mas que já tinha alguma estrutura. A gente foi procurar, eu lembro que na época a gente achou a liga do IBMEC, que já tinha aqui em BH, e tinha uma página no Facebook, né, que era Liga de Mercado Financeiro da UFMG. Ainda era uma logo, eu acho que laranja, né, César, salvo engano. E aí, assim, a gente, óbvio, né, assim, a gente teve essa ideia de fundar a liga, de criar a liga, mas antes a gente vai fazer esse para casa, né, de ver se já existe, né? Aí a gente achou, eu comecei a ficar fludando ali, ficava mandando mensagem para o César, acho que de 2 em 2 dias, lá no Facebook, até que eu não sei, cara, eu acho que acendeu na cabeça dele, falei, cara, esse cara tá interessado mesmo, deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui. E aí, bom, a gente... Foi uma época muito legal que a gente assim, acabou entrando aqui em várias reuniões, assim, regada a muito pão de queijo, né? As reuniões. A gente ficava aqui a tarde inteira falando sobre mercado, tendo ideias sobre a liga, né? De como iniciar. E aí, turma, assim, no começo, quem olha hoje, né? Assim, o Finance tem as áreas, tem ali cada pessoa
na sua caixinha, né, que fica como responsável, mas na época a gente teve que fazer tudo, né, desde o site ali, de já pensar como fundar, assim, o processo de registro, etc., até essa questão da logo, da estrutura. Então, era um pouco faz tudo, né, que eu acho que é isso, né, assim, no final do dia, quem cria alguma coisa, no começo ali você tem que se entregar a 120% e você vai fazer de tudo, né. E, bom, César, se você quiser comentar um pouco aí sobre essas reuniões e como que eu enchi o seu saco no Facebook, fica à vontade aí. Ver esse ser humano maravilhoso, chamado Tite, e mandando várias mensagens. Eu falei assim, cara, esse maluco tá interessado, né? Vamos juntar. Aí a gente marcou de encontrar na casa dele mesmo. Eu falei assim, vou ir de carro e tal, vamos lá, nem te conheço, mas acho que você deve ser gente boa, pô. E aí começou, a gente encontrava lá, realmente comíamos muito pão de queijo, falava de mercado, falava de como seria a estrutura, enfim, aí fizemos os primeiros sites, que agora nem se parece com o site atual, pensamos na logo, e aí a gente começou a divulgar a página, fazer uma divulgação um pouco maior, etc. E aí o Juan veio conversar com a gente. Assim, o que aconteceu, gente, foi o seguinte, eu fiquei enchendo o saco ali do César, mandando mensagem no Facebook. Será que tem outros caras que mandaram mensagem também que são bons de serviço? E aí, bom, eu fui procurar, né, e eu lembro que tinha algumas pessoas que tinham mandado mensagem pela página do Face, né, querendo algumas informações e algo do tipo. E uma delas era o Juan. Eu lembro que ele tinha lá uma mensagem dele, eu não sei de quanto tempo atrás, e falou, assim, a gente precisa de ter gente boa, gente que se interesse por mercado financeiro e, claro, assim, o cara precisa, de fato, entender que é uma coisa nova, que ele vai ter que ajudar muito, né? Vai ter que, de fato, pôr a mão na massa. A gente foi procurar ali as pessoas que tinham mandado essa mensagem. Uma delas era o Juan, a gente entrou em contato, assim, ele na época ficou super interessado, né? Ele achou ótima ideia. E a gente começou a ter um papo, a ter algum namoro ali, né? E aí, assim, acabou que ele foi uma das primeiras pessoas também que entraram no Finance, né? Na sequência, assim, a gente foi muito procurando, cara, muito no dedo mesmo. Acho que na época tinha LinkedIn também, mas a gente entrava no Facebook, via onde que a pessoa estava, né? Se de fato fazia sentido, se dava um match com o que a gente estava como ideia para o Finance, né? Aí a gente foi encontrando, né? Veio a Marina, veio depois o Luca, o João, hoje os dois estão lá no BTG, né? Cara, e aí, assim, essa parte foi muito legal, porque de fato a gente tinha pessoas que tinham interesse em pôr a mão na massa, em assim, abdicar de sábado, né? Ou às vezes até mesmo algum domingo para se reunir, para ver como que a liga vai estruturar. Então foi algo bem legal, e aí a gente já começa a ter uma estrutura ali de mais ou menos 5, 6 pessoas que seriam de fato as mais responsáveis, né, e pelo Finance por ter todo esse crescimento. Então, assim, a gente saiu de conversas bem preliminares, bem iniciais, regadas a muito pão de queijo aqui, que eu acho que o César estava, deixa eu ver se esse cara tem interesse nisso mesmo, né? E já caminhando para algum modelo maior, e aí, bom, aí a gente começa a ter algum desenho, né? Assim, alguma coisa um pouco mais embrionária do que é hoje o Finance. Então, aí a gente já começa a pensar em projeto, a pensar em como fazer essa divulgação na Federal, né? Que assim, a gente sabia que, tem um público muito grande aqui na Federal, tem espaço para isso, tem penetração, né? Mas era algo muito novo, a turma não tinha conhecimento. E aí a gente começou a fazer essa divulgação, site, etc. E, claro, sempre somando mais gente ali. Mas nesse começo a gente teve ali 5, 6, 7 pessoas que eu acho que foram fundamentais, né? São, de fato, pilares para o Finance ser o que ele é hoje. Esse movimento foi mais ou menos ali ao longo, não sei, talvez entre março de 2016 até junho de 2016, em que a gente estava conversando com as primeiras pessoas, com esses primeiros membros que tinham muita vontade de fazer parte do projeto e montando logo, site, conversando com empresa, etc. Só para o pessoal se situar um pouquinho. Valeu, César. Agora eu queria ouvir um pouco a Marina para ela falar dessa chegada dela também ao Finance, né?
de como é que foi a trajetória dela também nesse interesse por investimentos. De vocês, ela é a única que está aqui que parecia que cursava mais uma graduação na área. Então, eu me formei em economia, né, na UFMG também, e eu entrei para o curso de economia já pensando muito no mercado financeiro, porque igual o Tid falou, assim, sempre foi uma coisa, eu costumava ler muito jornal, revista, e o noticiário sempre, a parte que destacava para mim era a parte econômica e política, assim, sempre lia no valor como foi o fechamento, a abertura do mercado, essas coisas, é uma área que eu gosto, acho que tem uma dinâmica muito legal, assim, sou muito interessada por como a gente tem várias variáveis que interagem de uma forma muito dinâmica entre elas, tipo, queria entender mais sobre câmbio, juros, inflação, enfim, essas coisas, então por isso eu entrei em economia. E aí, quando você entra em economia, acho que você pensa que se reduz muito a mercado financeiro, mas aí você vê que é uma ciência muito maior, muito mais ampla. Só que a vantagem da UFMG, assim, é que dá para você fazer a formação complementar em finanças, que era também do meu interesse. Então, eu fiz essa formação complementar em finanças, pegando vários cursos com o pessoal de controladoria e finanças de lá. Só que aí eu via que ficava muito aquela coisa teórica, né? Assim, ficava uma coisa mais abstrata e eu ficava, poxa, eu quero atuar nesse mercado e tal. Eu sabia do movimento que existia de ligas, mas sabia que estava mais concentrado em São Paulo e um pouco no Rio. E aí, na época, assim, logo que eu entrei na faculdade, era 2014, a única, digamos, oportunidade um pouco mais próxima de mercado que eu tinha era dentro da UCJ, que é a consultoria júnior da FACE, e que eles tinham um comitê de investimento, que era responsável por gerir o próprio dinheiro da empresa júnior, para depois reinvestir nos membros, na estrutura, etc. Então, assim, por mais que o core deles, né, fosse consultoria, era uma coisa que não me interessava 100%, mas tinha essa oportunidade lá dentro do comitê, e aí eu fiz parte dele junto com o Juan. Então, o Juan também fazia economia, e a gente trabalhou junto esse tempo. E aí, nessas reuniões do comitê, a gente sempre trocava muita ideia sobre o mercado, etc. Só que aí, quando a gente saiu e foi trabalhar, ele foi para o banco, eu fui trabalhar no Banco de Desenvolvimento de Minas, a gente meio que perdeu um pouco, né, dessa ligação. E aí, foi um pouco antes assim dele me colocar em contato com o Tídio, o César, ele estava comentando já comigo, porque tinha um pessoal que tinha feito parte desse comitê, que a gente às vezes trocava ideia no WhatsApp, assim, sobre o mercado e tal. E ele falou assim, Mário, eu estava pensando da gente fazer um grupo, assim, dos interessados e tal, só que daí eu vi essa página, que era a página do Finance. E tentei entrar em contato com eles me responderam, já reuni, é uma coisa que está sendo fundada agora, e eu acho que você é uma pessoa, tipo, que vai dar certo para ajudar a gente nisso, você topa? Eu falei, não, topo, tipo, era meu último ano da graduação já, isso era início de 2017, e aí eu falei, poxa, quero fazer parte disso porque eu gostaria que pessoas que tivessem entrado igual eu entrei na faculdade com esse interesse tivessem acesso a isso. Que era uma coisa igual os meninos falaram, que assim, a UFMG é uma universidade imensa, referência em Minas, e não tinha nada do tipo. Então era realmente assim um gargalo, eu acho. Ainda mais que tem um curso de controladoria e finanças e tudo mais, toda uma estrutura mais voltada para essa área e que tinha pouquíssimo contato com o mercado. Acho que uma coisa também que foi interessante, acho que à medida que a liga foi evoluindo, o mercado foi bem numa época que o mercado financeiro em BH estava crescendo também. Então, assim, eu cheguei a visitar algumas gestoras pelo Finance que eu já tinha visitado antes, quando eu estava na UCJ, no Comitê de Investimento. E, assim, elas, tipo, mais do que triplicaram de tamanho em gestão de ativo e tudo mais. Então, acho que foi bem interessante isso de ser um movimento que foi sendo acompanhado pelo mercado também. E aí a gente ficou ali na busca de estruturar melhor, né? Pensar tudo, a gente vai trabalhar em que formato de comitê, como que vai ser. No início, igual o Tídio falou, a gente tocava um pouco de tudo, então, assim,
Eu nunca fiz nada de design, por exemplo, assim, e todo mundo mexia na parte de comunicação, do marketing, ao mesmo tempo tinha que planejar evento, aí chamar palestrante, organizar toda a logística da coisa, e por processo seletivo, né, tipo, ninguém aqui estudou muito RH, mas a gente, tipo, sempre procurava saber melhor como gerir um processo seletivo, fazer as entrevistas e tal. E acho que foram vários os sábados à tarde, domingos, sábados à noite, sexta à noite, que a gente ficou planejando essas coisas, porque era um horário, acho que dava para todo mundo fazer parte. E eu acho que deu muito certo, assim, acho que quando eu, né, saí do Finance, porque eu mudei de BH, a gente tinha um certo receio, assim, e uma vontade de que fosse perene, né, de que mesmo se a gente saísse, o pessoal ia continuar tocando, ia dar super certo, porque era uma ideia muito boa. Aí a gente sai meio com o coração na mão, mas ver como é que tá hoje, eu acho que é um orgulho imenso para todo mundo, assim, que fez parte, que passou o perrengue lá no início. E é isso. Uma pergunta que eu fiquei aqui na cabeça aqui, pessoal. O interesse de vocês era na área de investimento ou quando vocês começarem vocês queriam fazer mais uma liga para análise de equity, de renda variável? Porque, assim, uma coisa que atrai mais as pessoas para o mercado financeiro no geral, eu vejo, principalmente hoje com essa ideia, com esse financial deepening que a gente está tendo no Brasil, é mais a parte de equity, né? A ideia era ser uma liga que possibilitasse aos membros conhecer em primeiro lugar, conhecer todas as áreas de mercado, depois de conhecer todas as áreas, entender qual é a área que você mais gosta e direcionar para aquela área. Então, suponhamos, poxa, tem um indivíduo, ele não sabe nada, ele é zero, mas ele tem muita vontade de crescer no mercado, conhece, gosta, se identifica com a cultura e tudo mais. Aí ele entende todas as áreas, passo número 1. Passo número 2 é entender qual área ele quer. E dentro daquela área, ele se aprofundar. Então, por exemplo, o Lucas Sampaio, por exemplo, ele era de engenharia aeroespacial, ou seja, teoricamente, não tem contato nenhum com o mercado financeiro. Ele passou pelo Finance, fez o curso básico, conheceu todas as áreas e entendeu, poxa, gosto muito de IB e acho Private Equity interessante. Aí começou a estudar por si só e pelas coisas que a gente conversava lá no Finance, aplicou para estágio, conseguiu estágio na Emery, ficou 2 anos lá na Emery, foi finalista na Emery Capital, fazendo parte de IB, de Private Equity, e hoje está no Itaú BBA na área de Investment Banking. Beleza. Aí um outro membro, Vance, passou, conheceu todas as áreas, entendeu? Poxa, quero mais asset, quero mais gestão de equities dentro de asset. E aí hoje, poxa, estudou com a gente no Finance, fez os projetos extracurriculares, challenge, etc. E hoje está na Veneto, que é um asset de equities aqui de BH que vem crescendo bem. A ideia então, com esses 2 exemplos, eu quero dizer que a ideia do Finance era ser um negócio global, que conseguisse direcionar uma pessoa que tem muita vontade para a área de mercado que ela quer. A ideia sempre foi ser um projeto que possibilitasse direcionar o aluno que está no nível 0 para entender todas as áreas, entender qual área que ele quer e ele vai se especializando lá. E ele consegue um estágio, consegue um trabalho, vai crescendo e aí depois ele pega e volta ajudando os novos membros do Finance, entendeu? E aí vira um reforço positivo. Sacaram? Essa que sempre foi a ideia na minha cabeça e acredito também na cabeça do TID. Não era para ser um negócio só único, exclusivamente de equities. Equities tem uma vantagem que é muito mais simples, muito mais fácil de você entender, de você explicar numa conversa de bar o que você faz e tal. Se eu puder também só assim, adicionar, né, só para complementar o que o César falou, inclusive no começo a gente tinha uma certa birra, né, porque todo mundo achava que era ações, né, assim, a gente, o mercado financeiro é muito mais amplo, mas todo mundo acha que não, vocês vão mexer com ações, né, e tudo mais. E, o César e eu, a gente tinha uma pegada mais macro, né, mais de entender um pouco mais o macro, então não era tão nichado assim para falar sobre um tema só, mas assim, no começo é bem isso, né? A gente sai de uma base 0, é de fato uma tábula rasa mesmo, porque a gente tinha muita gente na Federal, mas uma imensa maioria não conhecia nem as áreas, né? E aí, sem nenhum demérito. Assim, eu acho que o César, a gente
conhecia um pouco mais porque a gente tinha interesse, mas também a Fundação Estudar também, no meu caso, né, foi muito importante. Eu também descobri muita coisa ali mais a fundo sobre as carreiras que tem dentro de mercado financeiro, mas de forma alguma foi voltado só para equity, né? Assim, mas de fato tem um apelo maior, né? Todo mundo acha que eu vou lá para estudar empresa, para aprender sobre ações, mas de fato acho que é muito mais amplo, é um pouco mais nesse caminho, né, que o César comentou. Acho que nesse sentido é até legal comentar, que eles não comentaram, mas na primeira vez, né, que a gente recebeu, as primeiras pessoas passaram pelo processo seletivo e tudo mais, a gente tinha preparado várias aulas, né, uma série de aulas e nesse sentido que o César falou, para ser explicar bem todos os produtos, todas as áreas do mercado. Inclusive tinham aulas que foram até ministradas pelo César, que ele explicava tanto em termos de estrutura organizacional do mercado, tipo como funciona um banco de investimento, como são as interações, quanto sobre diferentes produtos e operações que se fazem, assim. E eu lembro que muita gente ficou surpresa, por exemplo, com aulas de renda fixa, juros e moedas, assim, que o pessoal ficou, meu Deus, dá para fazer tanta operação com isso, porque, no geral, acho que é uma coisa que todo mundo traz, assim, de achar muito que o foco ali tem que ser sempre ações e derivativos no máximo, por exemplo, só que é um mercado muito mais amplo, que dá para você combinar diferentes operações de diferentes produtos, e acho que isso sempre foi a preocupação que a gente teve, assim, tanto que enquanto a gente estava lá e tinha essa estrutura das aulas e tudo, era realmente uma preocupação passar por todas as áreas possíveis, assim, para ficar bem claro tudo que as pessoas poderiam alcançar, assim, de conhecimento, aonde poderiam atuar e tudo mais. Essas aulas aí do Cezinha são famosas até hoje lá dentro do Finance, viu? Tem gente que fala delas muito bem. E muito mal, não tem não? E muito mal. Não, até hoje não ouvi falar mal, não. César tinha uma fama também de pegar mais duro ali com os novatos ali. Porque, querendo ou não, assim, putz, o projeto ele tem um número limitado de pessoas que podem entrar por semestre, né? Então, poxa, se a pessoa está ali, está empurrando o negócio com a barriga, ela tomou o lugar de alguma pessoa que potencialmente poderia ser muito boa, mas que a gente passou ali no processo seletivo, né? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece, né? Porque, querendo ou não, Finance é meu filho, vai. Então, pô, o cara tá ali para ficar gastando o meu tempo, eu tenho que estar levando o negócio a sério. Eu me lembro muito bem, por exemplo, de uma aula que eu dei, e aí, putz, foi uma aula grande sobre macro, etc e tal, e, putz, tinha gente lá que ficou lá 2 horas sentado na cadeira e não tomou uma nota. O cara não trouxe uma folha de papel. Assim, isso é o mínimo do mínimo, né? Tem que ter atitude, pô. Ou, sei lá, você tava... Tudo bem, o cara podia estar gravando a aula, acho que a probabilidade é muito baixa, mas, enfim. Você tomou o lugar de alguém no processo seletivo, velho. Você tá ali por um motivo, então leva o negócio a sério. Sei lá, às vezes eu acho que tinha gente que, sei lá, achava que a gente tava fazendo algum favor para ele. Vai, a galera fala, César é grosso, não sei o que e tal, mas é porque a verdade é essa, cara. Você tem que levar a sério, senão se não levar a sério, não vai para frente, não melhora, não cresce. Se você não quer crescer, você não está alinhado com a cultura do Finance. Acho que essa é a minha visão da coisa. Era um pouco isso, e era engraçado, porque às vezes tinha um outro que ficava mexendo no celular, né? Cara, e o César ficava louco com isso. Aí depois ele mandava mensagem, você viu que tal cara estava no celular, não sei o que, na aula? E de fato, né, assim, sábado de manhã, em tese, eu acho que hoje dá crédito, né? Mas na época a gente não tinha crédito, nada, ou seja, o cara tá ali 100% à disposição mesmo, tá? Porque quer mesmo. E tinha algumas pessoas que iam lá de corpo, né? Mas que não estavam de alma, né? E acabava que, pô, às vezes ficava no celular ou ficava meio disperso. E aí, eu lembro disso perfeitamente. Quando a aula acabava, eu ia lá no celular e sempre tinha algum comentário lá do César. Pô, você viu que o cara tava no celular, não sei o quê, que não prestou atenção. Mas é assim, a gente, né, entende por um lado essa questão, né, do cara tá em um dia ruim ou algo do tipo,
mas de fato, né, para o cara estar ali, ele tem que ter interesse e, bom, né, eu acredito que é bem enriquecedor, né, para quem está ali naquele ambiente, é muita coisa boa que tem ali e dava uma certa raiva mesmo, né? Eu não era tão duro como o César, eu tentava contemporizar as coisas, mas realmente, né, você colocar esforço em algo, né, e, pô, às vezes tem uma pessoa ali que não dá tanto valor, acaba ficando uma situação um pouco chata mesmo. E pior, às vezes, pode, sei lá, né, levar uma má fama, porque o cara tá ali mexendo no celular o tempo todo, não aprende nada, não traz nada, depois vai fazer um processo seletivo e fala, pô, aquele cara lá veio do Finance, pô, o cara não... Colocação perfeita, Gabriel, perfeita. Eu, assim, felizmente eu não lembro das pessoas que não levaram a sério, saca? Mas eu lembro muito bem, tipo, da galera que sentava ali na frente, ficava com um caderninho, tomando nota, anotando César espirrou, saca? O Breno, por exemplo, que hoje está no Itaú BBA, era um cara que levava super a sério. O Vance era um cara que levava super a sério. O Sampaio era um cara que levava super a sério, sabe? E eram coisas completamente assim que você não gasta absolutamente nada. Chegar, tipo, 5 minutos antes, 10 minutos antes, ajudar a abrir a sala, saca? Não ficar mexendo no telefone, coisa que é primordial, assim, uma coisa completamente simples de ser feita. Então, o Léo também, o Léo da Física. Então, acho que foi um pessoal que foram da primeira turma de processo seletivo que a gente fez. Eu acho que aproveitaram muito o projeto, pegaram muita coisa boa, muita coisa de altíssimo nível, de alta qualidade, que estão super bem hoje. Então, vocês falaram aí dessa questão do pessoal que dava a raça lá no Finance, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, que diferença vocês acham que fizeram, então, no final das contas, né? Para vocês três aí, ter dado esse empenho lá no começo, prestado atenção, preparado as aulas. Como é que vocês estão, assim, hoje? O que vocês sentiram que o Finance ajudou vocês? Acho que, em primeiro lugar, como você adquire um conhecimento acima da média, você acaba fazendo bons amigos, acaba se encontrando com pessoas que têm o mesmo conjunto de ideias seu, e aí vocês acabam montando grupos, participando de challenges. Isso no curto prazo, querendo ou não, para quem está buscando aí o primeiro estágio, faz uma grande diferença, né? Se coloca nos sapatos aí de quem está contratando um estagiário e o cara vendo o currículo da pessoa que ela participou do challenge do Safra, que é um challenge super legal, super diferente, que demanda bastante tempo, bastante estudo. Ou que ela participou do Constellation Challenge, que também é outro challenge que demanda bastante, principalmente para quem quer mais essa parte de ações, ações bottom-up. Então, tem essa questão do curtíssimo prazo, de participar de challenge e fazer coisas que agregam ao currículo e que são realmente diferencial para quem está contratando. E no segundo ponto, acho que você traz um conhecimento para a mesa que é diferente, que é melhor. Então, às vezes você está ali conectado no mercado, você está sabendo o que está acontecendo no mundo. Então, poxa, quando o cara chega para você na entrevista de emprego e te pergunta assim, e aí, você tem mais alguma pergunta? Para mim, que todo mundo faz isso em entrevista de emprego, né? Em vez de você fazer alguma pergunta blasé para ele, tipo assim, como é que é a sua rotina no dia a dia, você pode pegar e mandar uma pergunta de verdade. Tipo, poxa, o que você está achando dessa alta dos yields das treasuries e como é que isso está impactando no mercado? Poxa, você manda uma... E aí o cara pega e assusta, e fala assim, opa, esse menino aqui é diferente, esse menino aqui não faz aquela pergunta clássica que ele leu no portal de emprego, no 99 Jobs, que ele tem que me perguntar aqui. Ele está querendo trazer uma conversa de mercado de verdade que eu tenho aqui com o pessoal do meu comitê de investimento. Então, eu acho que essa questão é super importante. Você se diferencia no processo seletivo. Eu me lembro muito bem que lá no início do Finance, em 2016, não sei se existe até hoje, acho que existe, mas menor. Existe aquela conferência de carreiras N da Fundação Estudar. A Fundação Estudar, de novo, aí sendo super importante para a nossa história. E a N, naquele momento, 2016, ela tinha N empreendedorismo, N consultoria, N direito e N mercado financeiro.
E aí, no mercado financeiro, poxa, era só empresa muito boa mesmo que participava. Então, eram os bancões brasileiros, os bancões gringos, gestoras de fundos, então, beleza, tinha lá a Constellation, tinha Pragma Patrimônio, e tinha as gestoras macro também, que aparecem super pouco. Então, poxa, a SPX estava lá. SPX, para quem não conhece, é um dos maiores gestores de multimercado do Brasil. E eles não mandaram gente de departamento de RH para lá. Essa foi uma grande diferença. Eles mandaram um gestor de portfólios lá para São Paulo, lá para a Conferência M, que foi em São Paulo, e a SPX é baseada no Rio. Então, isso mostra que os caras realmente estavam engajados. E mandaram o chefe da área de risco da SPX para lá. O gestor de portfólios era o Léo, que está hoje em Londres, e o Cristiano Barros, que hoje está em outra asset, mas um asset bacana do Rio. E aí, poxa, você conversava com eles, etc., e eu via que muita gente fazia umas perguntas bem blasés, umas perguntas que não tinham nada a ver com o que o cara fazia no dia a dia. Sei lá, eu me lembro muito bem que um menino me perguntou pro Léo, poxa, Léo, como é que você lida com o cliente? Pô, cara, o cara não lida com o cliente, ele fica o dia inteiro no Bloomberg analisando trade ideas, analisando dados, etc. E uma ideia do Finance também, acho que é importante tocar nesse ponto, é que a ideia era fazer com que o pessoal que passe pelo Finance não seja esse tipo de pessoa que cai de paraquedas e faz um tipo de pergunta completamente sem noção para um cara de referência. E aí eu me lembro muito bem que, poxa, eu cheguei para ele e perguntei, pô, Léo, o que você está achando aí da eleição do Trump? Quais são os riscos? O que você está achando aí desse hard landing da China? Como que você faz o sizing das suas posições? Como é que é a sua gestão de risco no seu book de moedas? Perguntas assim, pô, de verdade, né? Para mostrar para o cara que você tem conteúdo. Então, que você tem conteúdo, que você entende do que você está falando, que você não é um cara que meramente está ali para ficar gastando o tempo dele à toa. Então, acho que passar pelo Finance faz com que, e no meu caso, fez com que eu não fosse esse tipo de pessoa. E acho que isso num processo seletivo é um diferencial gigantesco. Eu vou só assinar embaixo aí, acho que o César falou tudo, estou seguindo o voto do relator. Eu acho que, assim, mais de uma experiência pessoal minha, né? Acho que o Finance me ajudou muito a direcionar exatamente e, tipo, reconhecer o que eu gosto dentro do mercado, assim. Porque eu sempre achei interessante toda a dinâmica de equities também, por exemplo, e tal, mas eu acho que ter participado do Finance, ministrado as aulas de macroeconomia e ter sido responsável pelo comitê macro me fez ver que, assim, eu gosto muito da área de research macro, muito da parte de câmbio e juros. Então, acho que foi essencial para eu ter certeza de que eu realmente tinha que estar onde eu estou hoje. Eu estou fazendo mestrado em economia na PUC-Rio, então eu já vim para cá sabendo também o que eu queria estudar, quem que eu almejava que fosse meu orientador, coisas desse tipo, porque para mim o Finance acabou clareando mais na minha cabeça aonde no mercado eu queria estar daqui a um tempo. E o que além do Finance eu tinha que ter para ser uma profissional de ponta no mercado. Então, acho que, querendo ou não, também ajuda um pouco isso, porque, igual a gente comentou um pouco mais cedo, né? Muitas vezes as pessoas acham que o mercado financeiro, às vezes, é só equities. Aí você chega, tem a oportunidade dentro do Finance de conhecer que é um universo imenso e que você pode se inserir em diversas áreas, trabalhar com vários tipos de produto. Então, acho que, querendo ou não, é uma ponte para um autoconhecimento das pessoas também. E aí isso ajuda também no diferencial que o César falou, que acho que é uma coisa que a gente sempre preocupou muito, assim, das pessoas conseguirem se inserir bem no mercado e perpetuarem o nome da liga também para fora, para ir como se fosse realimentando, né, todo um ciclo e tudo mais. E pegando um gancho nisso aí que você falou de o pessoal achar que o mercado é só equity, pelo que você estava falando mais cedo, você estuda hoje um dos maiores trades do fundo verde, né? Que foi a mudança do câmbio de fixo para a banda móvel, não foi?
É isso. Eu, inclusive, lembro de ter lido que isso foi um trade grande deles. E, na época, querendo ou não, era uma coisa que movimentava toda a discussão do mercado financeiro, assim. Então, sei lá, qualquer livro que você pegar que retrata dessa época do governo Fernando Henrique, você vai ver que era uma discussão dentro da equipe econômica, assim, uma discussão relevante, grande. Pessoas saíram e criaram indisposição dentro da Fazenda e do Banco Central por causa desse movimento de saber qual era a hora certa, qual não era, até onde tinha que segurar o câmbio ou não. Então, assim, acaba que também, por exemplo, no próprio mestrado em economia, se às vezes uma pessoa tem mais interesse ainda na parte de finanças, a teoria toda de finanças veio de economia, da parte de microeconomia, então acho que foi interessante conhecer mais um arsenal teórico assim que dá para aplicar. Acho que o grande ponto, às vezes, do mestrado, para quem quer voltar para o mercado depois, é saber o que é aplicável e o que não é. Mas, realmente, são várias as técnicas que a gente aprende que dá para aplicar na vida profissional depois. Falando aqui também, esse trade não foi só do Fundo Verde, não. O pessoal do Opportunity, do Dório Ferro e do Daniel Dantas, eles também ganharam um dinheirinho bastante bom. Só trazendo uma curiosidade, que também não foram só essas assets. Teve muito banco que ganhou grana. Na época, eles estavam fazendo uns contratos de financiamento de veículo, enfim, tudo atrelado à variação do dólar. E aí, meio que isso foi um hedge perfeito, né? Porque se estava com medo de operar, de fazer qualquer coisa, você tinha como fazer um contrato de financiamento com as pessoas aí, atrelado ao dólar, e aí, no momento, né, que o dólar acabou subindo muito, se o banco não tinha uma operação dessa, se ele não apostava tão forte, igual o Stuhlberger, por exemplo, ele acabou ganhando aí depois em real, né? Ô César, fala para nós então, como é que foi esse processo de formalização do Finance? Como é que saiu lá das reuniões comendo pão de queijo para realmente virar a Liga de Mercado Financeiro da UFMG? Tá, vamos lá. A primeira coisa foi fazer um processo seletivo bem legal. Esse primeiro processo seletivo, se não me engano, foi capitaneado por mim, pelo Luca. A gente chamou o pessoal da empresa Júnior de RH para dar uma mão em alguns pontos. E aí fizemos o processo. A gente fez primeiro uma prova, meio tipo gemático, conhecimentos gerais, um pouquinho de finanças, mas assim, coisa tranquila. Aí a gente corrigiu as provas na mão. Hoje em dia é mais digital, mas as provas eram presenciais, era um negócio mais raiz, lá em 2017. Aí passaram várias pessoas, etc. E aí... Só rapidinho, César, só rapidinho. Você lembra o número de inscritos, cara? Que coisa absurda que foi. Porra, foi muita gente. Foram, sem brincadeira. A gente fazia divulgação pelo Facebook. Você vê que é uma coisa antiga, divulgação pelo Facebook, né? Não tinha Instagram naquela época, nem era um negócio muito pequeno e tal. A divulgação era pelo Facebook, com os posts patrocinados. Teve, assim, 300 inscritos, gente pra caramba. Foi um maior trabalho de conseguir sala na engenharia para fazer as provas. Poxa, eu lembro que o João e o Arilton foram os caras que marcavam as salas, eles tinham um trabalho louco. Eu lembro da gente imprimindo prova no CCE, lá da UFMG, gastando dinheiro lá para imprimir prova. Até hoje aqui em casa tem uns rascunhos de prova do Finance, um escritório aqui, com o nomezinho do participante, com a nota e tal. Então aí, a primeira etapa foi isso, fazer a prova e chamar a gente para dar mais massa crítica. E a nossa inspiração para o processo seletivo foi o processo de Summer Job do BTG Pactual. E aí depois a gente fez uma etapa de dinâmica de grupos. Hoje em dia acho que não tem, mas era um negócio legal de fazer presencialmente e tal. Aí depois a dinâmica, tinha gente que passava, tinha gente que não passava, e depois tinha entrevista presencial. E aí, poxa, fizemos entrevista com gente pra caramba. Tomava um tempo bom, mas aí eu particularmente gostava, sempre achei legal. E aí, depois das entrevistas, passaram vários membros aí, alguns daqueles que eu citei anteriormente, poxa, Sampaio, Vance, Breno, Vinícius, gente pra caramba, gente boa, gente que eu lembro,
E aí o negócio foi crescendo, Renan, o negócio foi crescendo, foi tomando corpo, e aí primeiro a gente começou fazendo esse curso de nivelamento, que a gente já citou mais cedo, um curso bastante completo, muito bom, não é porque foi que a gente fez, não, mas para mim era, vou falar aqui, do caralho, tá? E aí a ideia era, beleza, agora temos as pessoas, gente boa, gente interessada, gente que quer crescer, que já tem um conhecimento legal, que está engajada com o projeto, com o crescimento do Finance. Agora vamos botar o pessoal para trabalhar, né? Aí surgiu a ideia dos comitês. Cada um tinha, a gente, digamos, os membros sêniores, eu, Marina, Juan, cada um tocava um comitê, e a ideia era fazer apresentações de temas de mercado relevantes. Então eu lembro que inicialmente tinha o comitê de macro da Marina, era Marina, o Renan, o Lucas, aí tinha o meu comitê de FIC, né, Fixed Income, Currencies and Commodities, então tinha eu, o Léo, da Física, o Luiz Maxud, e também estudando temas relevantes para o assunto e tudo mais. Até hoje eu tenho os grupos de WhatsApp. E tinha o comitê de Equities Brasil, do Juan. O Juan também era, sabia demais dessa parte. Tinha o comitê de Commodities, que acabou não dando tão certo, porque não tinha um membro tão interessado. Aí, obviamente, tiveram comitês que funcionaram melhor, outros que funcionaram pior, mas, assim, acho que isso é parte do processo de aprendizado do projeto. E à medida que o negócio foi crescendo, a gente falou assim, cara, tem que formalizar isso aqui com a UFMG, porque está ficando muito grande, a gente está fazendo um negócio muito legal. E aí, a primeira tentativa de formalização foi com o pessoal da engenharia, e acabou que não deu muito certo. Acho que o coordenador lá da engenharia, o Alessandro, não se interessou, enfim. E aí, essa questão de formalização ficou um pouco morta por um certo tempo, até que entrou um membro chamado Paulo Alves. E eu nunca vi um ser humano tão bem conectado dentro da UFMG, igual o Paulo. E, o Paulo é metódico pra caramba, admiro isso demais nele. Capitanear essa questão de, conseguir sala na Inova, que é um negócio que hoje está um pouco complicado com a pandemia e tal, mas é um negócio que é, assim, super importante, porque eu acho que cria uma sensação de pertencimento entre os membros, formalizar com um projeto de extensão e tudo mais. Então, acho que, 10 de 10 pro Paulo nessa questão. Eu acho que, assim, o estatuto nosso também é uma evolução ali também que a gente teve, porque é isso, assim, no começo a gente tinha que pôr gente para dentro, a gente não tinha massa crítica, né? Não tinha gente aqui para tocar esse negócio. E é muito engraçado, a gente olha para trás, que tinha muita gente que entrava no Finance como curioso mesmo, sabe? O cara entrava porque queria saber sobre investimento. Mas às vezes o cara nem queria mexer com o mercado financeiro, foi ali aprendendo e tal. Então, nesse primeiro momento em que a gente tinha esse processo seletivo, digamos, com menos critérios, digamos assim, né? E que muita gente entrava, a gente acabava tendo contato com muita gente curiosa e que não tinha certeza que queria mexer. Com o tempo, isso foi ficando mais assertivo, né? Eu acho que a gente foi implementando algumas coisas que, de fato, ficou um filtro um pouco mais apurado, né? E eu acho que quando você pega, né, assim, o nosso primeiro processo seletivo, foi toda essa loucura que o César falou, de ter que correr, né, para imprimir prova, de ter que ter uma escala, né, para quem que vai aplicar a prova e tudo mais, já melhorou bastante, né? Eu acho que hoje quem entra no Finance já tem digamos, um nível básico que já consegue navegar, né, assim, o mínimo possível em várias áreas, tá? Mas de fato foi um processo de aprendizado muito grande, porque é isso, no final do dia, gente, é uma empresa, né? O Finance é como se fosse uma empresa mesmo. Obviamente que ainda não está tão lucrativo assim, mas acho que, assim, a ideia mais importante, né, é ter o lucro com as pessoas, né? De fato, você forma as pessoas para que elas tenham boas oportunidades no mercado, mas no começo foi isso, a gente foi tateando, foi vendo o que precisava melhorar, desde a ponta burocrática de formalização, né, até mesmo nesses processos dia a dia, né, como estruturar os comitês, etc. Essa ponta também de processo seletivo, né, e de fato, assim, a gente criar essa identidade, né, que é uma grande preocupação que a gente sempre teve no Finance. Inclusive, né, quando
os membros mais sêniores e mais antigos do Finance, a gente foi, assim, né, de fato, ter esse contato um pouco menor em função das horas, né, do dia que a gente já estava tendo que olhar mais para trabalho, mais para outras vertentes. Esse era o grande foco nosso, era, cara, como que a gente vai manter o Finance com essa cultura, né, e com esse sentimento de dono, digamos assim, de quem lá vai estar, né? E eu acho que isso é algo que é muito, de fato, dia a dia, evolução, não é algo que você faz da noite para o dia, né? Então, eu acho que hoje, assim, olhando para trás, né, tem muita coisa que a gente melhorou, e é isso, eu acredito que ainda tem muito para melhorar, né? Mas a ideia fundamental é isso, é estar sempre em evolução, né? E o que a gente espera é estar todo mundo aqui, né? Todo mundo que hoje está no Finance, quando olhar para trás, né? 20 anos depois, 15 anos depois, falar, pô, como foi importante para mim o Finance, tanto, né, do ponto de vista de conhecimento como de inserção no mercado, né? Eu, assim, se isso tiver feito, se isso tiver realizado, cara, eu acho que vai ser, assim, muito legal e a gente vai poder tirar bons frutos aqui e, de fato, ter esse projeto ainda mais perene. Acho que foi um processo moroso, assim. Eu acompanhei um pouco porque, primeiro, o Arilton e o Luca tentaram uma coisa mais via engenharia. A gente viu que não estava indo muito para frente, aí eu fui tentar via face. E aí, assim, foi interessante porque, de início, às vezes a gente não é tão bem recebido, assim, porque entendo um pouco o lado de que eles devem receber muita proposta de várias outras iniciativas e tal. Mas na época eu conversei muito com o professor Aureliano, que ajudava bastante assim a fazer uma certa pressão, e ele até explicou um caminho sobre essa questão de ser um projeto de extensão. Ele falou assim, olha, ao meu ver, o ideal para vocês seria realmente conseguirem uma institucionalização a nível de projeto de extensão, porque demanda tempo, vocês são vários alunos envolvidos, vocês produzem conteúdo para a comunidade, então justificativa para ganhar esse tipo de respaldo da UFMG não falta. Só que tem todo um processo para isso dar certo e tudo mais, e acabou que foi dar certo mesmo, eu já tinha saído, né? Foi há pouco tempo que veio a notícia, e eu acho muito importante porque dá um respaldo maior, querendo ou não. A gente tem o nome da UFMG no nosso nome, e ter também o respaldo deles para isso, acho que é importante, ajuda também, às vezes, a atrair pessoas, porque, querendo ou não, essa questão do crédito ajuda, né? Porque, às vezes, você ia ali, tipo, digamos, concorrer com outras iniciativas que davam crédito e a gente não tinha isso ainda, então acho que ajuda também a atrair gente boa. Só complementando o ponto da Mari, mas você não pode estar ali no Finance só por conta dos créditos, vai. A cultura ali não é para você pegar ali, ganhar os créditos e ir embora, não. Isso é um projeto muito mais de longo prazo. Só dando esse ponto aí para quem for fazer os processos seletivos no futuro. E assim, olhando em retrospectiva, assim, as pessoas que hoje, né, estão mais bem colocadas dentro do mercado financeiro, né, são aquelas que mais se empenharam, né? Isso é muito nítido para a gente, né? A gente vê que quem não se dedicou tanto, quem não se empenhou tanto, claro que tem exceções, né? Não é todo mundo que não se empenhou que não está em uma boa colocação no mercado, mas aquelas que se empenharam, eu diria que 95% estão bem alocadas, né? Estão já com algum prognóstico bem favorável dentro do que eles querem atuar dentro de mercado financeiro, né? Então, esse é um ponto que pode parecer um pouco óbvio, né? Mas olhando para trás, e assim, a história do Finance aí, né, de 4 anos, é muito nítido para a gente isso, é muito nítido. Aproveitando que deu uma interrompida, esse Arilton que vocês falam é o Arilton Vinícius, da Engenharia Mecânica? Isso. Pô, eu conheci o Finance através dele. Pra você ver. Ele mandou no grupo lá, ele é da minha sala da engenharia, ele mandou lá no grupo lá, falando, o Finance vai entrevistar o Renoir Vieira. Eu falei, porra, Renoir, velho, eu preciso ver essa live. Aí eu vi a live, foi muito bom, eu falei, pô, eu
comecei a procurar, saber como é que fazia para entrar. Eu vi que tinha um processo seletivo, fiquei esperando sair o processo seletivo. Demorou um pouco por causa da pandemia, acho que o processo foi atrasado, mas aí assim que saiu, eu me candidatei para concorrer. Minha história também é tipo assim, eu trabalhava, eu fazia estágio na TV UFMG. E aí o Finance foi uma pauta minha lá. Foi assim que eu conheci, mas eu acho interessante que, por exemplo, meu caminho pelo mercado, assim, né, financeiro, eu nunca tive influência da família, nem de colegas. Foi um professor meu que operava, fazia análise gráfica. Ele foi, tipo, a primeira pessoa a falar, e aí depois eu fui pesquisando sobre aquilo. E eu cheguei no Finance e eu não entendi muito como que era. Eu acho que tipo assim, no começo de tudo, eu me enquadraria nessa pessoa que você falou que tá lá para trocar ideia de investimento. Mas aí depois teve a aula de nivelamento e tudo, e eu sempre estudei bastante, né, sobre o máximo de coisas que eu podia. Cara, me marcou muito uma aula de commodities. Bicho, a aula foi tão bem feita, assim, tão bem estruturada. Os caras passaram tanta coisa pra gente. No final, a atividade era... Meu grupo tinha que fazer uma análise sobre a borracha natural na Tailândia. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Foi uma aula de commodities e moedas, né? Quem deu foi o Trilico e a Irene. Junto com a moeda da Tailândia. Aí eu falei, velho, e agora, né? Tipo assim, eu não conheço ninguém que entende de borracha na Tailândia, mas enfim, saiu o relatório. Então, assim, o meu esforço compensou, cara, porque o tanto que eu aprendi fazendo esse relatório. Cara, eu sei tudo de borracha na Tailândia agora. Mas, assim, o jeito de você pesquisar, o tanto que isso te dá a oportunidade de aprender, assim. Nunca pensei que eu fosse ter que fazer isso na vida. E isso me deixou mais motivado, né? Hoje eu não estou aqui mais só para trocar ideia de investimento. Então, assim, antes de eu entrar no Finance, eu não tinha ideia muito clara de como que era, do que é, o que faz. Eu acho que esse podcast vai ajudar o pessoal também a ter uma ideia disso. E, por exemplo, muitas pessoas que estavam numa situação igual a minha, assim, eu estava meio sozinho, assim, na minha sala, não tinha ninguém, na minha família não tem ninguém que gosta e tal. E na internet também, cara, acho que eu, tipo assim, eu fucei o YouTube ao máximo que dava antes de eu entrar no Finance. Era minha fonte, assim, de conhecimento. E agora aqui a gente vai ter acesso a muita teoria, a gente vai conversar com um pessoal muito bom, porque o Finance capacita gente, tipo, pessoas muito boas que hoje estão em lugares incríveis, assim. Então vai ser mais uma oportunidade, mais uma fonte de conteúdo para todo mundo que se interessa por mercado. E o trabalho sensacional, assim. Eu tô no meu primeiro ano ainda, né? Tenho muita coisa pela frente para aprender, mas, cara, é uma curva de conhecimento fora do comum. Parabéns pelo projeto de vocês. Pô, valeu, Arthur. Obrigado. Legal Fico isso. feliz aí, pô, que você... Essa aula de commodities e moedas, quem dava era eu. Então, primeiro ponto, eu fico feliz que a Irene e o Trilico gostaram, aprenderam, assimilaram e estão conseguindo passar à frente aí. É uma aula que realmente eu gostava muito de dar. Tá do caralho esse papo, tá muito bom. Eu tô emocionado aqui, velho. Tô arrepiando aqui. Tô arrepiando. Sério, velho. Não, tá bom sério, mesmo, tá bom mesmo, tá bacana. Porque tipo assim, esse negócio de perenização é um negócio que é muito importante, saca? Porque o que a gente via muito naquela época, das ligas, e foi o que aconteceu com a do IBMEC, foi isso. Você tinha, tipo, um núcleo de primeiros membros que vinha, gostava, etc. E por algum motivo a segunda geração não ficava tão engajada, a terceira geração menos ainda, e depois acabava o negócio. Foi o que aconteceu com a do IBMEC, com muitas outras, e é a dificuldade que as ligas em geral têm. Aí eu acho que o FMG Finance ele tem o benefício de ter gente muito inteligente na UFMG, gente que quer participar, gente que quer crescer,
Mas acho que a gente, caralho, eu fico muito feliz. Mas que a gente conseguiu criar essa cultura, tipo assim, de a pessoa entra, melhora, cresce, melhora, consegue um estágio, cresce no estágio, depois arruma um estágio ainda melhor, depois volta, ajuda o Finance e vai esse reforço positivo. O Finance, vocês correram muito atrás, o pessoal dos eventos, né? Correu muito atrás, assim. E a gente vê agora na pandemia várias lives, né, com pessoas importantíssimas no mercado. Mas é legal que antes da pandemia, o pessoal dos eventos conseguia realmente produzir algumas coisas lá presenciais e tal, com gente muito boa. Eu queria que vocês me contassem algum que marcou a trajetória de vocês. Eu acho que, assim, a do Gustavo Franco foi a que realmente marcou. Acho que, em primeiro lugar, foi a primeira vez que ele estava dentro da UFMG. E, assim, ele é um economista sensacional. Acho que ter tido a oportunidade de estar ali com ele, fazer perguntas, foi muito boa. Foi um evento, assim, que realmente mobilizou muita gente. O auditório estava lotado, tinha gente sentada no chão. O professor da face liberou a sala para dar aula para ir assistir. Vários professores estavam presentes para ver. E, assim, mesmo que muitos não concordem com muito do que ele pensa, acho que teve um sinal de respeito, assim, por ser uma pessoa de relevância para o país, que estava ali, né? E eu lembro que a organização, o TID que sabe mais, assim, foi uma coisa meio, digamos, um imprevisto que foi bom para a gente, porque ele estava BH por outro compromisso. E acho que nosso sonho sempre foi conseguir um dia unir a agenda de alguém dessa relevância em BH, o que não é tão fácil quanto em São Paulo e no Rio. Eu lembro que eu estava chegando de viagem, assim, eu não estava no dia que o TID teve as conversas, que articulou meio a palestra dele na UFMG, e na hora que ele mandou mensagem, eu falei, meu Deus, vou chegar de viagem, já correr para tentar ajeitar as coisas o máximo que der, assim, porque vai ser sensacional. E acho que foi uma experiência muito boa, principalmente para a gente que estava desde o primeiro Liga Talks na organização e tudo, ver uma pessoa com esse expoente lá, e todo mundo muito engajado em assistir. A gente teve que pegar um auditório para fazer transmissão, porque já estava lotado. Então, foi bem legal. Só para contar um pouco como é que foi esses bastidores, que eu acho que de fato foi um ponto de virada do Finance nesse sentido. Basicamente é o seguinte, o Gustavo Franco tinha uma agenda aqui em BH, né, pelo Partido Novo, né, na época, assim, Rodrigo Paiva, candidato ao governo do estado, né, e ele tinha uma agenda aqui. Por um acaso, né, assim, a gente tinha o contato de duas pessoas que são excelentes, né, são pessoas muito boas e que contribuíram muito nessa agenda aqui para a gente, né, que foi o Thiago Mitrô e o Vitor Cesarini, né? Então, cara, são pessoas que, de fato, assim, ajudaram muito a gente nessa interlocução com o time do Gustavo Franco. E eu lembro que a gente conseguiu essa agenda coisa de 4, 5 dias antes, né? E aí a gente foi marcar esse auditório, só tinha um auditório muito pequeno para reservar. A gente falou, olha, vamos pegar, né? Vamos começar a divulgar isso aqui e ver o que vai acontecer. E o que, assim, a gente viu foi que todo mundo só falava nesse evento. A gente tinha muito pedido, né, de vários professores que queriam saber se eles poderiam levar a turma para assistir, né? E aí você pensa o tamanho dessa loucura. A gente tinha 4 dias para fazer esse evento, para arrumar, né, assim, onde que a gente poderia fazer, qual auditório, né, como conciliar isso. E vários professores, né, que de fato queriam estar ali, então a gente teve que também arrumar algum espaço ali, né, de cadeira só para eles. E, gente, você não tem noção a adesão que foi. A gente tem foto, né, depois acho que seria até legal a gente postar depois algum TBT aí desse evento, mas sem dúvida foi um ponto de virada do Finance na Federal. Após esse evento, o número de gente que conheceu o Finance, cara, subiu consideravelmente, né? Então foi assim, uma agenda super corrida. A gente pegou esse auditório muito pequeno e aí eu acho que no dia, se eu tiver errado, Marina, você me corrige, mas eu acho que a vice-diretora ou vice-reitora, né, da FACE
conseguiu um outro auditório para gente, do nada, muito maior, né? E mesmo assim, cara, lotado, foi lotação máxima, tinha gente no chão, nos corredores, lá na porta. Sem dúvida, foi um ponto de virada do Finance muito grande. E é isso, assim, a Marina, ela já descreveu bem, né? Assim, a gente sempre teve esse sonho de, pô, quem que a gente pode trazer que tem um peso nacional grande, né? E aí, aqui, sem nenhum demérito com todas as outras pessoas que participaram ali, né, do Liga Talks e de outros eventos do Finance, mas a gente tinha esse sonho de pôr alguém grande, não só, né, porque de fato é uma pessoa que vai transmitir muita coisa para a gente, como também para a gente, de alguma maneira, associar, né, o nome do Finance com essa pessoa. E o Gustavo Franco foi um sucesso estrondoso. Acho que foi uma coisa assim que acho que deu muita felicidade para a gente ficou muito orgulhoso do que a gente fez ali em 4 dias. Foi bem corrido, mas eu acho que foi assim, vários feedbacks muito positivos, e é isso, assim, o cara, ele nunca tinha ido na Federal, né? Foi a primeira vez que ele pisou na Federal. Então isso foi muito legal e foi um dia muito marcante para todo mundo. Vamos botar o o número 2 para mim foi o primeiro, né? Porque tinha todo aquele frio na barriga de ser o primeiro. Fui no auditório da engenharia, que também estava lotado, e o auditório da engenharia, coloquem no Google aí, auditório principal, Escola de Engenharia, UFMG, ele é muito grande. E foi muito legal porque a gente conseguiu trazer pessoas bacanas, interessantes aqui de Minas, de diversas áreas. Então, poxa, trouxemos o Marcelo Lopes, da L2 Capital, que é um asset independente aqui de BH, que tem umas ideias super diferentes sobre diversos tópicos. Conseguimos trazer o Gabriel Callas, da Toro, que é um cara super falastrão, comercial, então também trazer essa ideia para o mercado. A gente trouxe também o Cristiano Barros, da Imeri, que também era um cara que falava menos, mas que tinha uma proposta também diferente, então cumpria bastante o papel de ajudar o pessoal a conhecer mais as áreas. E, se não me engano, a gente trouxe o Ricardo Couto, que na época estava no Banco Inter, também trouxe uma perspectiva diferente. Então, para mim, o primeiro evento foi marcante também. Eu tinha aquela coisa de medo de falar em público, vou gaguejar aqui, a galera vai ficar me julgando. Então, acho que o primeiro evento, para mim, foi também super marcante. Aguardando o episódio com o Paulo Guedes aqui no nosso podcast, né, que vai vir também. Algum dia ele vem. Mas, enfim, Gustavo Franco, fica aqui o convite também. Vai ser uma honra ter você aqui no nosso podcast. Sei que já falou para o Finance uma vez, mas com certeza vai ser um papo bacana. Pois depois de 2 auditórios lotados, né, e também dessa presença do Gustavo Franco, foi uma virada de chave. O Finance também teve um momento importante na história, uma virada de chave, que foram os challenges, né? O challenge aí do Safra. Conta para nós um pouco sobre como é que foi isso, como é que vocês se organizaram e o desempenho no geral. Beleza, então, Arthur, acho que o primeiro challenge que foi super importante para a história do Finance foi o challenge do Safra, do Desafio Safra Top Gestor, a primeira edição. A equipe que fez foi eu, o Tid e o João, e era um challenge super interessante na época, porque nos meses anteriores, anos anteriores, a gente só tinha challenges de pesquisa de ações, e às vezes as pessoas que tinham um interesse um pouco mais em gestão de ativos e tal, não se identificavam tanto. Então, o challenge do Safra era um challenge de gestão de portfólios com um enfoque macro, né? A gente podia ali implementar posições em juros, em câmbio, em bolsa internacional, em Ibovespa, podia fazer alguma coisinha ali com ações particulares, single names, e era muito diferente do que tinha, e era a área que eu e o Tio tinha um maior interesse. Então, montamos a equipe ali e fomos, todo domingo a gente se encontrava na casa dele, encontrava ali depois do almoço e ficava até altas horas da noite pensando em estratégias, em posições, como que o mercado poderia andar daqui para frente. Era 2017, então, segundo semestre de 2017, o mercado estava bem volátil naquela época. O Trump tinha acabado de ser eleito, ele vinha com aquela briga com a Coreia do Norte. A gente brincava na época que o Kim Jong lá da Coreia do Norte era o gordinho atômico, ele vinha jogando seus mísseis lá para cima e tudo mais.
e era um ambiente super desafiador em termos de mercado. E também tinha o governo Temer estava começando a falar das primeiras privatizações, então a gente tinha que fazer todo aquele estratagema para obter um bom resultado. E o desafio do Safra ele é muito legal porque você tem uma certa pontuação para o portfólio. Só para dar um contexto para o pessoal, você pode mexer no seu portfólio uma vez por semana e mensalmente você tem que enviar cartas explicando o contexto, explicando o que aconteceu, como se fosse uma carta aos cotistas mesmo, que um fundo tem que fazer. E a carta tem que ser muito bem escrita, de maneira muito diligente e tudo mais. Então, as notas das nossas cartas ficaram muito boas, mas pelo fato da gente ter sido um pouco conservador na gestão do fundo, a gente via muitos potenciais geradores de volatilidade no mercado, a gente foi mal, no resultado final do fundo. Teve gente ali que, eles botaram posições grandes em Eletrobras, e foi a primeira vez que eles começaram a falar de privatização da Eletrobras, então os caras deram uma porrada ali, a gente acabou ficando ruim no resultado do fundo. Mas em questão de cartas, até hoje eu pego, dou uma lida nas cartas e falo, cara, a gente mandou muito bem. Super mérito do Tid aí, que é um exímio escritor, um exímio comunicador, e no final das contas a gente ficou em 15º lugar, um challenge que teve muito mais de 100 inscritos, gente do Brasil inteiro. Hoje é um challenge super bem reconhecido, super legal, o pessoal ganha estágio no Safra, tem premiação em dinheiro, bacana pra caramba. Então acho que para a história do Finance, essa participação bacana no Desafio Safra ali logo no inicinho do projeto foi também super importante. Você quer complementar alguma coisa, Tid? Se eu puder assim, adicionar bem rapidinho, né? Eu acho que assim, essa ideia das cartas era muito legal e assim, no final, né, eu acho que o nosso grupo acabou se aproximando mais do que eles tinham como proposta, né, que era um fundo multimercado, mas que, obviamente, com um nível de vol assim, apropriado, né? É isso que você falou, tinha gente que tinha posições bem volumosas em alguns ativos que acabaram andando, mas às vezes correndo um risco um pouco maior, né? E é claro que como era assim, o primeiro desafio do Safra, né, eles ainda não tinham esse filtro tão refinado, né, tão apurado. Mas, cara, foi muito legal. Eu até assim, olhei aqui agora, eram 298 equipes, né? A gente ficou em 15º e foi uma experiência muito rica. Eu acho que de tudo que a gente pode extrair, né, de uma liga, você ter essa participação em challenges, né, é muito importante, né? Você, além de fato, você ampliar a sua rede de contatos, o que é fundamental, e eu lembro que eu fui para São Paulo lá, né, teve uma espécie de bootcamp, eu fui para São Paulo, conversei lá na época com o Fernando Abrantes, que era um dos caras mais responsáveis pelo RH do Safra, né, na época. E, cara, tinha gente de todas as ligas, o que você faz ali de contato, não só com o banco, mas com as outras ligas, né? E, claro, se você consegue chegar nessa fase final, ainda tem esse outro reconhecimento, né? Não só no prêmio, mas às vezes uma vaga, né? Ou alguma coisa ali mais próximo daquela instituição que está fazendo, né, esse desafio. Então, sem dúvida, foi um momento muito legal em que era isso. Assim, a gente, às vezes, ficava muito na dúvida ali de como realocar o portfólio, né, para assim, otimizar as posições e tudo mais. E assim, as cartas, eu acho que, inclusive, elas estão no site, né, disponíveis para quem quiser ver. É um nível bem alto. Eu acho que a gente foi ali bem fundo, tanto olhando o Brasil como fora, né? Foi um trabalho bem legal. E foi assim, a primeira vez que a gente viu que, assim, a gente tem como disputar, né, com as outras ligas. A gente ia lá e tinha Liga de São Paulo, tinha Liga do Rio com muito mais história, muito mais acesso, né? Porque, querendo ou não, você ter acesso a outros profissionais regionalmente te dá algum suporte, né? Aí só lembrar, isso foi 17, né? A gente não tinha essa questão ainda do Zoom e de toda essa questão tão bem enraizada, né? Então fazia muita diferença essas questões mais regionais, né? E de fato a gente viu que dava para disputar, que a gente tinha de fato bons membros aqui, né? Que tinham conteúdo para disputar de igual com essas ligas que são maiores, né? Ou que tem mais história, digamos assim. Então foi um momento bem legal mesmo do Finance. Fala aí o melhor trade, o pior trade aí desse challenge.
Cara, o melhor trade foi comprado em Fibria. Fibria, que é empresa exportadora, papel celulose, etc. E era uma das nossas posições que a gente acreditava que no portfólio atuava tanto como hedge, quanto como uma posição direcional interessante. E o pior trade foi comprado em Treasury de 10 anos americano, né? Acreditando que o preço da Treasury futuro vai subir e os juros americanos vão cair. E naquele ano, 2017, não teve nenhum tipo de tendência muito clara naquele mercado. Então, a gente deixou um dinheiro ali estacionado que não gerou retorno nenhum. Bom, gente, acho que... Então, vamos lá, vamos passar mais para a parte final mesmo. Agora, sim, um recado de vocês, assim, para o pessoal, o que vocês estão esperando do Finance aí para os próximos anos? Como é que vocês estão vendo o projeto que vocês começaram lá atrás, hoje em dia também? Eu tenho acompanhado um pouco mais de perto agora, né? Porque eu estou como conselheira consultiva do Finance. Então, acho que parte da expectativa é a mesma de antes, de logo quando eu saí, que é que ele consiga andar com as próprias pernas e que todo mundo que esteja lá dentro esteja por vontade própria, com vontade de fazer a diferença e fazer crescer mais. Eu acho que é um ponto difícil que a gente comentou aqui várias vezes, querendo ou não, a Liga ela depende muito das pessoas, né? Porque é basicamente uma instituição composta unicamente por pessoas que querem trocar conhecimento, compartilhar e crescer até chegar no mercado. E como faz parte de um ciclo da faculdade, é uma coisa que tem fim. Então, quem está ali não vai ficar ali indefinitivamente. Então, a gente tem ciclos pequenos e, às vezes, depende muito de quem entrou em cada ciclo, como que vai ser o comportamento. Mas eu vejo que, hoje em dia, a própria iniciativa do podcast foi uma coisa sensacional. Eu acho que a questão, logo no início da pandemia, de ter transformado os eventos que normalmente a gente faz presencialmente em lives também trouxe um alcance gigantesco. Colocou todo mundo ali em contato com muita gente boa do mercado, que é uma coisa que eu acho que faz diferença para motivar quem está ali dentro, também passar conhecimento e aumentar o networking. Então, eu espero que cada vez mais o processo seletivo acerte mais em quem entre, para ser pessoas que realmente vão tocar isso aí para frente. E eu vejo hoje, assim, a Liga, né, 4 anos depois das nossas ideias seminais e tudo, muito mais preparada para chegar num processo seletivo onde você vai estar, talvez, disputando uma vaga com o pessoal de São Paulo e Rio, que, igual a gente comentou, querendo ou não, tem um acesso a essas pessoas muito mais fáceis, que antes fazia muita diferença, mas talvez agora não faça mais, porque a gente tem muito conteúdo. Então, eu acho que eu espero também que o pessoal que fica mais na direção, digamos assim, né, das diretorias, presidência e tudo mais, realmente coloque a mão na massa para dar perenidade e faça com que ela cresça cada vez mais. Acho que teve muita gente importante, assim, alguns a gente citou o nome aqui, de pessoas que destacaram, seja pela dedicação que tiveram em ter conhecimento, tem outras que também acho que foram muito importantes para levantar o clima interno da Liga e os contatos, e acho que a cada dia que passa, a instituição vai ficando mais independente das pessoas que estão ali dentro, e vai a própria instituição tendo mais uma rede de contato maior e tudo mais, e possibilitando com que quem entre ali também faça parte dessa rede. Acho que é isso. Tid, quer complementar? Assim, acho que é um bom resumo aí, né, que a Marina fez. Assim, eu acho que o mais importante é os membros entenderem, né, que é um projeto que ele precisa de pessoas e que no final do dia são pessoas, né? O Finance não tem nenhum lucro ou algo do tipo, né? E o que ele gera de valor são para as pessoas, para os membros, né? E o que a gente fica muito orgulhoso, e eu acho que hoje cada membro ali, né, vai ficar também, é quando ele olha para trás, ele olha ali 5, 10 anos, né, assim, à frente, e ele vai ver, cara, como foi importante o Finance para ele, como de fato, com o Finance ele conseguiu entrar no mercado, naquilo que ele queria, né? Ou, em alguns casos também, para ver que não era o que ele queria, e isso vai acontecer, às vezes a pessoa descobre que não é isso,
ela não quer mexer com o mercado. E a gente tem muitos membros bons nesse sentido, que às vezes o cara se doou, entregou e ele viu que não era, e que contribuiu muito para o Finance, né, em alguma área. Eu acho que assim, a gente citou alguns nomes aqui, né, e hoje assim, a Maria Irene acho que está fazendo um ótimo trabalho. Eu vejo que ela está buscando isso, né, fomentar essa questão da identidade, né, dos membros. O próprio Rafael, né, Rincon, super importante, o Jadson, o João Pedro, tem muita gente aqui, né, óbvio que eu vou esquecer algum nome, eu já peço perdão aqui, mas a ideia central é isso, entender que é uma instituição, que ela é algo muito temporário, porque ela né, assim, coincide com um ciclo na faculdade, né, e que é algo que precisa todo dia ser de alguma maneira cuidado, né? Você tem que de fato entender a sua função no Finance e como que você pode agregar não só para a instituição, como também para os outros membros. E turma, pode ter certeza, assim, olhando hoje aqui, fevereiro de 21, eu olho para trás, como que foi ali o ano de 17, 16, todas essas conversas que eu e o César a gente teve aqui com muito pão de queijo, o quão gratificante isso é. Assim, a gente vê o impacto que a gente causou, né, na vida de muita gente, e isso é muito gratificante. Acho que se tem alguma coisa que a gente pode chamar de felicidade de graça, né, eu acho que é isso. É um sentimento muito bom quando a gente vê os membros se destacando, assim, alçando voos altos, seja em uma gestora, seja em algum banco, enfim, né? Seja onde for, tá? Então, o que eu espero é isso, né? Que os membros tenham essa consciência e que cada dia mais eles estejam mais engajados, mais integrados, e eles podem ter certeza, no final do dia, os grandes beneficiados são eles mesmos, né? E aí eles vão olhar assim para trás daqui a 10, 15 anos e vão ver como foi importante. Acho que isso assim, é algo que muda mesmo e que faz a gente querer cada vez mais que o Finance seja uma coisa, digamos, eterna, né? Cara, da minha parte, o que eu vejo para os próximos anos, eu acredito que o que a gente construiu é muito especial, então as pessoas vão passando pelo Finance, igual a Marina e o Tid comentaram, é um projeto que tem digamos, uma hora de começar e uma hora de acabar, tem um ciclo ali, mas eu espero que os membros se destaquem cada vez mais nos processos seletivos, em empresas cada vez maiores, cada vez melhores, que eles se encontrem profissionalmente, que eles sejam aí profissionais de primeiro quartil aí na indústria e na área que eles escolheram particularmente. E assim, no curto prazo, eu acho que a galera pare de ter medo de errar, que se inscrevam nos challenges todos que aparecerem aí, respectivamente de qual é a sub-área desse challenge, seja um challenge de gestão de portfólios e cartas, e análise macro, seja um challenge de análise bottom-up de ações, igual tem muitos aí aqui no Brasil e fora, que seja um challenge quant, o que for, que o pessoal pare de ter medo, botem a cara, a tapa, deem o melhor de si, façam aí, sei lá, um portfólio pessoal, um portfólio pessoal aí de trabalhos, de participações, porque acho que isso é super enriquecedor ao currículo. O Challenge do Safra foi super enriquecedor para mim e para o Tid. Que os meninos parem de ter medo de errar, porque só dar um exemplo de mercado aqui. Dizem que a taxa de acerto de trades do Soros era 52%. E 48% ele errava. Então, poxa, assim, um dos caras que entrou para a história do mercado só acerta um pouquinho a mais que a metade, ele já é uma lenda. Você tem que aprender a lidar muito bem com os erros, porque eles vão ser frequentes, vão ser diários. Então, acho que no curto prazo é isso. Temos que brigar e colocar o Finance aí em uma colocação top 3 aí desses challenges super legais aí que tem aqui no Brasil. Acho que o desejo que eu gosto de ver e torço para que aconteça. Gente, então para fechar, assim, queria pedir para vocês uma indicação de livro, assim, que vocês acham bacana, que dá para entender um pouco do contexto do mercado hoje, ou não, um livro que não seja do mercado, mas um livro que despertou em vocês alguma coisa bacana que vocês queiram compartilhar. Bom, da minha parte aqui, eu acho que o primeiro livro que deve ser lido
para uma pessoa que quer se destacar e quer crescer no mercado financeiro, independentemente da área, independentemente do lugar, é o livro Sonho Grande. Para mim, na minha concepção, é quem incentivou essa cultura de mercado financeiro no Brasil, né? Acho que um livro também que é super legal, chama Bilhões e Lágrimas. É uma coletânea de artigos escritos pela Consuelo Diegues na revista Piauí. Então, tem histórias de mercado ali, histórias do crescimento do mercado brasileiro. Então, acho que é super legal o texto, é super bem escrito. O Fora da Curva 1. Hoje em dia eu sei que está meio na moda indicar livro em inglês e tal, mas eu acho que a literatura em português que a gente tem de mercado é sensacional. E acho que só dando uma fala aqui de alerta, a leitura ela é muito, muito importante no mercado. Você vê o Jakurski, que é um cara monstro, ele fala que ele fica lendo e acompanhando o mercado o dia inteiro. Então, ler é essencial. Hoje em dia a gente tem muita live, muito vídeo, muito podcast, mas ler é essencial. Vou falar então. As minhas acho que vão ser um pouco diferentes, assim, do César, mas acho que mais numa linha de livros que, não sei, me inspiraram um pouco, me fizeram entender mais da trajetória de algumas pessoas com quem eu me identifico. Um deles é O Pior Emprego do Mundo, não sei se vocês conhecem, mas é um livro que é uma coletânea de entrevistas com 14 ex-ministros da Fazenda. Então, pega desde lá de trás, Delfim, etc. Eu achei bem interessante porque a gente revê um pouco de parte da história econômica e vê coisas dos bastidores ali, de como que acontece a tomada de decisão dentro do Ministério da Fazenda. Eu acho que quando a gente está de fora, assim, né, a gente não tem muita noção de tudo que está envolvido ali na decisão que eles têm que tomar, as conexões que eles têm que fazer e tudo mais. Eu achei bem interessante. Se não me engano, acabava com a entrevista com o Meirelles, eu acho. E um outro que eu achei bem legal é a biografia da Maria Silvia, que chama Vontade Inabalável. Para quem não conhece, assim, ela foi a primeira mulher a assumir vários cargos dela, tipo presidente do BNDES, diretora do BNDES, fez parte da Fazenda, ajudou ali nas coordenações para pagamento da dívida externa brasileira, privatização, e o último lugar onde ela esteve foi à frente do Goldman Sachs aqui no Brasil. Eu achei bem interessante porque, querendo ou não, o mercado financeiro ele é um ambiente que tem muito menos mulheres do que outras profissões, mas ela mostra que isso não te reduz a nada, assim, que se você tiver competência, conhecimento, etc., tem espaço. Então, acho que foi uma leitura interessante, assim, porque ela mistura um pouco, realmente uma biografia do que foi a vida dela, mas conta muito sobre o contexto onde ela estava inserida, que decisão difícil ela teve que tomar e tudo mais. Então, também tem um pouco da leitura da parte econômica em si. Acho que são esses. Bom, acho que o César, ele pegou aí o que eu ia falar também, do Fora da Curva. Acho que, assim, o Florian, né, com esse trabalho de coletânea foi sensacional. Eu vou citar 2 livros que eu li um pouco mais recentemente, mas que eu acho que são bem legais e que vão complementar um pouco aí o que foi falado pelo César e pela Marina. Um é o livro Outliers, né, do Malcolm Gladwell, que, assim, eu acho que é um livro que vai, de fato, mostrar, né, que o quanto a parte de talento ela é importante, mas ela é superestimada, né? Ele até brinca com aquela regra das 10.000 horas, né? Ou seja, para você ser de fato bom em algo, você tem que ter 10.000 horas, enfim, acho que é um trabalho bem legal que ele faz ali, assim, analisando várias pessoas, né, que são bem relevantes a nível mundial, olhando Beatles, Mozart, olhando o próprio Bill Gates, enfim. Então, eu acho que é um livro bem legal aí para a turma ver, tá? É um livro um pouco denso, mas bem pequeno, você lê muito rápido. E o outro é um outro livro também muito legal, que é o Shoe Dog, né? Ou então, assim, A Marca da Vitória. Aí no caso do Phil Knight, né? Que é o fundador da Nike. E, bom, eu também acho um livro legal porque é um pouco mais ali para você entender as dificuldades que ele teve no caso, né? Mas que se estendem para, acho que, várias pessoas
principalmente aquelas que empreendem, né? E aqui, às vezes, você é sócio de algum lugar, enfim, né? E que ele conta ali um pouco como que ele começou ali na década de 60, salvo engano, acho que ele começou com $50, um dinheiro do pai dele, e hoje a Nike é esse fenômeno aí, né? Então, acho que é um livro bem legal ali, um pouco diferente aqui de mercado financeiro, né? Mas que eu acho que é um livro que te dá esse background e que mostra como que foi essa história bem legal aí dele na fundação da Nike, né? E hoje nesse fenômeno que é aí. Beleza, gente. Bom, foi um prazer receber todos vocês aqui. Eu, como membro do Finance, fico honrado de estar podendo conduzir esse projeto novo, que é o podcast, junto com o Gabriel, junto com todo o pessoal que está se dedicando bastante, a Irene. Então, com certeza nos veremos em mais podcasts aqui, o pessoal vai poder ouvir, até porque vocês têm muitas coisas legais para falar. Então, fica aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente, obrigada e parabéns pela iniciativa mais uma vez. Valeu, pessoal, por terem escutado a gente por esses minutos aí. Arthur e Gabriel, vocês estão de parabéns, acho que vai ser um projeto super bacana e muito obrigado aí a todos.